Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Yahushua seja com todos. Desde já quero agradecer a você aí que tem assistido os vídeos. Mesmo que não haja comentário, quero incentivar a você, quero lançar um desafio a você fazer perguntas no comentário, comentar a respeito, compartilhar com seus amigos, familiares, para que outras pessoas também possam ter acesso às mensagens aqui abordadas. E de um tempo para cá, os meus vídeos eles têm passado por modificações, porque tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. E o estilo de vida que eu vivo hoje tem incomodado muitas pessoas. As pessoas se incomodam da maneira com a qual eu vivo hoje. Eu não vivo diferente de nenhum deles. Eu digo as pessoas me referindo aos religiosos com quem eu me reunia. E parece que a minha liberdade os incomoda de tal maneira que eles não conseguem aceitar, não conseguem digerir. Eles não conseguem digerir. E todo o tempo eles me ameaçam dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Certa vez Jesus disse isso aos seus discípulos, que ele iria e voltaria para eles. Aí teve a manifestação de novo, ele morreu e ressuscitou ali em carne. Foi necessário aquela reencarnação? Não é que eu e você sejamos reencarnados após a morte, não. Aquela ali foi específica e necessária. Porque se ele voltasse na forma espiritual, os discípulos não o veriam. Os discípulos não saberiam que era ele. Então, foi necessário aquilo ali, tá, pessoal? E o fato de eu ter essa liberdade usufruída, vivida por minha pessoa, tem incomodado muita gente. E eu cansei de me explicar para pessoas que só entendem aquilo que querem. Eu digo para as pessoas que a vida é suficiente, viva ela com a intensidade que você acha que tem que ser vivida. Deus nos trouxe a esse mundo para termos a experiência de humanidade. E aí a pessoa falou assim, pô, mas a religião é uma coisa tão boa. Eu falei, boa em que sentido? Ah, ela tira as pessoas das drogas? Peraí, isso não é um assunto só para a religião. Os governos também deveriam estar empenhados. Os governos também deveriam estar e poderiam estar empenhados nessa de tirar as pessoas do estado de pobreza. A religião, ela não tira uma pessoa do estado de pobreza. Ela condiciona a pessoa a uma disciplina da qual a pessoa tem que se submeter. Caso não se submeta, ela está em pecado. Se não anda junto, eles abrem mão. Mas a questão é que a minha liberdade tem incomodado muita gente. Antes, quando eu me via lá no meio, eu tinha aquela falsa admiração, vou dizer falsa porque enquanto eu estava lá era abraço e tapinha nas costas. A partir do momento em que eu quis compartilhar a alegria das coisas que eu estava descobrindo na Bíblia, e o fato de eu expressar com alegria as novas descobertas feitas pela leitura bíblica, não foi contagiante, muito pelo contrário. Foi como se tivesse sido uma ofensa para eles. Foi como se eu estivesse contrariando eles, quando na verdade não era isso. Tem assuntos bíblicos que eles calam, não querem falar. E esses assuntos bíblicos do qual eles não querem falar é que me deu essa liberdade que hoje eu vivo. E aí eu faço
uso daquela palavra que Paulo disse aos Gálatas, Gálatas 5, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sejamos livres. Aí tem aquelas palavras de Jesus lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu te pergunto, do que a verdade pode libertar? A verdade, ela é o contrário do engano, da mentira. A verdade, ela só pode me libertar das mentiras que são difundidas em determinados ambientes, em determinados meios. E tem alguns que são tão hipócritas que vestem uma roupa de santidade, mas no fundo, faz aquilo forçadamente. Esse é pior. Era melhor se a pessoa se mostrasse quem ela de fato é e tivesse um bom caráter. E eu conversando com uma pessoa que é cristã, já vai aí para seus 18, 19 anos de cristã, e ela falou assim para mim: você se relaciona com essa gentinha. Eu falei: peraí, eu não estou ouvindo isso de você. Eu não estou ouvindo isso de você. Eu me recuso a ouvir isso de você. Não é isso que você quer dizer, é? Não, você fica se envolvendo com essa gentinha que não tem perspectiva de vida, que não tem ambição, que não tem uma boa escolaridade para que compreenda as coisas da qual até mesmo você fala. Aí eu falei: vem cá, olha só. Você diz que é salva por Jesus. Você é salva por Yahushua? Sim. Sim. Porém, quem é Ele? Ele é o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que se revestiu de carne, se manifestou como filho aqui nessa terra para cumprir um propósito dele. E ele não andou com a elite da sociedade. Ele andou com a gentinha. Ele andou com a gentinha. Pecadores e publicanos, as prostitutas. Ele andou com essas pessoas. E vem você dizer para mim que eu estou me envolvendo com gentinhos. Isso é o que a tua religião te ensina? É essa religião que você quer que eu volte a viver? E ela não compreendeu, ela se sentiu ofendida pelo fato de eu ter comparado a vida dela com a vida de Cristo. Porque ela sabe que ela está muito longe. Jesus, quando ele... Yahushua, mas você entende como Jesus? Yahushua, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, não tinha nenhum ser espiritual ali aguardando ele para ele ser tentado, não. Era a sua própria natureza humana. A religião, ela criou um certo ser maligno e com uma eternidade que um dia se findará contra aqueles a quem Deus elegeu. Só que eles não vão te dizer isso. Pintaram e desenharam e coloriram ainda de vermelho assim, ó, igual o relógio aqui, igual aqueles quadros ali na parede. Então, quando as pessoas tiverem o entendimento de que o ser diabo nada mais é do que a natureza humana que não se submete a Deus, elas perdem o medo. Esse medo que existia em mim foi dissipado pela verdade, porque esse medo nada mais era do que uma mentira que foi lançada como verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes eu era como qualquer um outro cristão evangélico, melhor dizendo, porque de cristão eles não têm nada. Porque a própria pessoa com quem eu conversei, ela mostrou para mim que ela é evangélica, porém não é cristã.
Porque ela não tem uma compreensão, exata do que é ser cristã ou cristão. Ela tem uma compreensão do que é ser religiosa. E vocês lembram bem, eu não preciso nem abrir Bíblia aqui para ficar falando. Vocês lembram bem do episódio de Jesus em terra, Jesus em carne. Ele andava com os publicanos e pecadores. E o que os religiosos ficavam ao derredor, né? Eles ficavam ao derredor, observando as atitudes de Jesus, os relacionamentos de Yahushua. Toda vez que Yahushua ia se referir a eles, falava: raça de víboras, hipócrita, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Esse era o tratamento de Jesus para os religiosos. Mas quanto aos pobres, pequeninos, ele acolhia. Por que ele acolhia? Lá em João 8 mesmo, em 8, acho que é o 34 ou 40 alguma coisa, que ele diz assim: por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? É porque não sois minhas ovelhas. Ali ele ainda tratava como ovelha por ainda estarem debaixo da lei. E ali, por estarem embaixo da lei, eles eram considerados servos, ovelha. E hoje não. Hoje todos nós somos filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por adoção, Efésios 8:6. Efésios 2:6-8 diz assim que nós somos filhos por adoção. E pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Não é porque eu faço ou porque não faço. Não é porque você faz ou não faz que você se salvará. Na verdade, você só é salvo pelos atos atribuídos à sua vida lá na cruz. Hoje eu e você não vivemos mais debaixo de pecado. Hoje nós vivemos já o estado eterno. Hoje nós vivemos no estado eterno. Então, eu queria entender por que tanta gente se incomoda com a minha liberdade. E eu vou abrir aqui a Bíblia. Vou até usar o óculos da minha esposa que está aqui, ó. É da minha esposa, tá, pessoal? Só porque está perto aqui, eu acabei esquecendo de pegar o meu ali. Diz assim, Mateus, né? Mateus 4:18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passaram adiante e viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram. O que as pessoas não conseguem entender é que eles estavam na sua vida, normalmente ali fazendo aquilo que lhes cabiam fazer, auxiliando seus pais, trazendo recursos para suas casas. Não só eles, como Pedro e André, Simão e André, né? E aí Yahushua passa e diz: segue-me, segue-me, e eles assim o seguiram. Porém, quem eram aqueles homens? Com certeza eram religiosos e ali da Galileia. Será que eles também prestavam culto no templo? Absoluto, claramente. Como diz o diabo lá de um filme aí que eu vi, Apocalipse, Ellen Rancorosa, eu não lembro mais o nome do filme, eu acho que que tem até o cara lá do BA, né, do Esquadrão Classe A, aquele que tem um topete aqui no meio. Então, ele até participa desse filme.
E o cara ali fala absolutamente, né? Absoluto claramente. Ele mistura, ele mescla as palavras. Então, com certeza, por eles estarem debaixo de uma lei, sendo pertencente àquele povo, eles também eram imbuídos das obrigações da lei. E Yahushua passa e diz: segue-me. E aí Yahushua também nasce debaixo da lei. Como judeu, ele tinha que observar toda ela. Tanto é que ele disse: eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. E eu te pergunto, ele cumpriu? Se ele cumpriu, qual é o meu papel hoje? No caso, se eu fosse judeu, receber aquilo que ele fez e assim passou a todos os seus, ele fez nos representando. É como, por exemplo, você vê aí os torcedores de times de futebol. Quando o seu time perde, todo mundo está triste, mas só tem 11 homens em campo, 10 na linha, 1 no gol, né? Só tem 11 homens no campo, mas aqueles 11 homens representam toda a torcida, e quando eles ganham, a torcida fica feliz. E isso foi o que Cristo fez. Ele se colocou no seu lugar, no meu lugar, para que eu e você não fosse ao lugar em que deveríamos estar de fato, se fôssemos judeus. E eu vou dizer uma coisa para você, e talvez aí você se escandalize, mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para dizer a verdade. Quer você entenda agora ou não. Já cansei de me explicar, como eu disse, para pessoas que só entendem o que elas querem. As pessoas querem me entender, mas não querem me ouvir. Aí querem ficar conjecturando ideias a meu respeito, sem saber de fato o que aconteceu. Ananias conjecturou com Deus acerca de Paulo. Paulo estava imbuído de ir a Damasco com o intuito de prender os cristãos, levar para os calabouços, torturar. E ao caminho de Damasco, ele se depara com aquela luz, e daquela luz vem aquela voz de autoridade: Saulo, Saulo, por que me persegues? E não precisa gritar, basta falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele reconhece que aquela voz tem autoridade. Quem és tu, Senhor, que te persigo? Eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Porque tu está perseguindo o meu povo, os meus escolhidos, os pequeninos. E ali ele fica cego, literalmente por 3 dias. Ele fica ali neutralizado das suas ações por conta da cegueira. E aí Deus ele se revela ali, né? Ele se comunica com Ananias no Espírito, em oração. E Ananias ele fala para Deus: olha, eu conheço bem a fama desse homem. E ele veio para cá com carta de poder fazer e acontecer com os teus servos. Eu não vou não. Aí a resposta de Deus para ele, a resposta de Yahweh para Ananias foi a seguinte: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu evangelho entre os gentios, também perante os gentios, também perante ao povo de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Você pode abrir sua Bíblia? Espera aí, deixa eu ver se eu abro aqui. Ai, é muita coisa, gente. É muita coisa. Deixa eu abrir aqui para te ajudar, para você não achar que é eu que estou escrevendo algo novo, um capítulo novo, né? No capítulo de hoje.
que será acrescentado. Deixa eu pegar o óculos aqui. Nove de 10 em diante, mas aqui o Senhor diz a ele no 15, mas o Senhor lhes disse, vai, porque este é para mim, instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Yahushua, que te apareceu no caminho, por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Quando Paulo foi cego ali, ele ficou desnorteado, sem saber mais o que ele ia fazer. E esse ser cheio do Espírito Santo é ele voltar à essência de quem ele é interiormente e cheio do conhecimento a respeito de Deus. Mas aí você vai para a religião, eles vão dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa não pode estar em todos os lugares. Ah, mas Deus é onisciente. Opa, presente, potente, show, parabéns, é isso aí. Deus é tudo isso. Logo, o seu Espírito não pode ser uma pessoa. O Espírito de Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos aqueles a quem ele elegeu. Ele está em mim. Ele está em você. Ele está onde quer que você esteja. Onde quer que esteja alguém, Ele está lá. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Então, eu não sei ainda porque que eu tento me explicar para pessoas que só querem entender o que elas querem acerca do que eu vivo hoje. Mas, assim como Cristo falou, vem, segue-me. Assim como Paulo tinha a intenção de ir confundir os cristãos, porque era isso que ele fazia. Vou pegar uma parte aqui mais acima. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, tá? Não vou achar não. Deixa para a próxima. É porque eu tava dando uma lida, mas agora eu não lembro onde foi. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Não é aqui. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Saulo, ele tinha uma intenção contrária à vontade de Deus.
a vontade de Yahweh. E o que aconteceu? E por que ele tinha essa intenção? Porque ele estava influenciado pela religião da qual ele fazia parte. E fazendo parte dessa religião, ele achava que as suas atitudes naquele momento eram as mais certas possíveis. Quando na verdade não. Paulo estava sendo influenciado segundo a religião, e a religião que a pessoa disse que é uma coisa boa, ali manifestada nas atitudes de Paulo, não era uma coisa boa com relação ao que Ananias mostra, ao que a palavra nos ensina. A pessoa falou assim, mas a religião é uma coisa tão boa. Eu falei, boa? A religião não une, ela divide. Tem pessoas que, em determinados lugares, que se aceitarem o Jesus que os pastores religiosos oferecem, elas são postas para fora de casa. Elas perdem muitos direitos. Elas perdem. Tem pessoas que, quando entram para a religião, elas andavam com seus amigos de antigamente, desde a infância, e por eles não fazerem parte hoje da mesma religião que ela frequenta, e por eles não fazerem parte da mesma religião que ela frequenta, eles são deixados de lado por conta do novo comportamento que essa pessoa adquiriu. E você vem me dizer, eu falei para ele, você vem me dizer que a religião é uma coisa boa? Eu mesmo, quando era adolescente, a minha mãe, ela algumas vezes ia a centro espírita, terreiro, né? Aos terreiros de macumba. E uma certa vez eu estava com uma enfermidade, eu não lembro qual era agora, e ela me levou. E eu ainda nem pensava, jamais pensei em um dia pisar numa denominação religiosa. E a mulher não deixou eu entrar, dizendo que o que havia em mim era algo muito maior do que o que estava lá dentro, e ela não deixou eu entrar. Naquele momento eu não entendi nada. A minha vida se seguiu, eu fiquei curado daquela enfermidade. E um dia eu e o meu irmão caçula da parte do meu pai, com a minha mãe, estávamos em Olaria, na casa de uma amiga, e já era 11 e pouca, e o último ônibus a passar em Olaria era meia-noite, ou 5 para meia-noite. E já estava bem estourado a hora de passar o ônibus. E ela morando ali no Morro do Sufoco. O nome é esse. Fica ali situado na rua General Rocha Calado, em Olaria. Atrás do batalhão de Olaria. No shopping de Olaria, por ali. Delfim Carlos, por ali. Então, saindo de lá já eram umas 11h40, então até chegar na pista seria necessário uns 20 minutos andando normal. Para que nós não perdêssemos o ônibus caso ele passasse antes, nós corremos. E ali é uma área residencial de policial. E a gente correu. E quando a gente viu o ônibus, a gente deu uma corrida mais ainda. Só que vieram os caras atrás de mim e do meu irmão. E nos renderam, botou a arma na minha boca. Deu para sentir o sabor do ferro e da pólvora. Eu falei, cara, sou trabalhador, eu trabalhava com meu padrasto na época, na oficina. Eu tinha meus 16 anos, eu acho. 16 anos. Foi nos anos 90. E ali tudo bem. E a única coisa que veio na minha cabeça não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi ninguém. Foi a preocupação com o meu irmão mais novo que estava comigo. E o único socorro que eu pedi foi a Deus. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu não lembrei da minha mãe, não lembrei de ninguém, só naquele momento do meu irmão e de Deus em auxílio. Era o que nós tínhamos. E o tempo se passou.
E o tempo se passou. E em 97, 7 anos depois, já com meus 23 anos, eu entrei para tal religião. E ali, ao entrar para ela, ao fazer parte ali, ao começar a frequentar, logo me veio um que se diz líder e falou: ó, aqui para namorar é assim, se tiver que namorar tem que casar, e que pererei, que parará. Já veio impondo sobre meus ombros regra da qual eu desconhecia. Mas se quisesse andar com eles, tinha que andar de acordo com os ensinamentos deles. E assim eu fiz. Fiquei por 8 anos lá. E só saí porque fui atrás de novidade. Fui para uma outra, da qual eu gostava da visão, que era como se fosse a igreja em Atos dos Apóstolos, que é uns ajudando os outros, carregando a carga uns dos outros, se doando mais aos outros. Esse é o meu princípio. Se você souber, você tirará o melhor de mim. Mas se você tiver só o intuito de tirar o melhor de mim, se prepare. Porque talvez você conheça o terceiro lado que ninguém gostaria de conhecer. Então, o tempo se passou. E por 21 anos eu vivi submetida a isso. E um dia, ao ler as escrituras, quando já era rotineiro isso já era algo muito rotineiro. E quando eu fui me conformando, eu fui ficando incomodado com aquelas coisas que eu via dentro do meio do qual eu fazia parte. E eu convocava as pessoas: vamos fazer isso. Eu era um líder. Vamos fazer isso. Vamos fazer assim. Vamos fazer isso aqui por aquelas pessoas. Vamos isso, vamos aquilo. Sempre naquela intenção de buscar o bem-estar de todos. E as pessoas falavam: vamos sim. Mas na hora de fazer não aparecia ninguém. Eu sou uma pessoa que eu fico triste com a ingratidão. Eu sou uma pessoa que fico triste também quando vejo uma pessoa que não tem a capacidade de agradecer um simples favor. Eu sou uma pessoa altruísta. Eu levanto as pessoas. Eu digo que elas são capazes. Eu não derrubo ninguém. Eu não puxo o tapete de ninguém. Eu não puxo para baixo. Se eu puder, eu vou fazer com que a pessoa ganhe força por incentivá-la. Eu conheço pessoas que, quando você fala vou fazer isso, a pessoa não vai dar certo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tem pessoas pobres com mentalidade rica, de rico. Porém, tem muitas pessoas ricas que são pobres de mente. Quando eu falo isso aqui, eu não estou me referindo à riqueza de dinheiro, não. Tem os ricos de dinheiro, pobres de mente. E tem os pobres de dinheiro, porém ricos na mente. Uma mente, ela é tudo. A mente é tudo. E a verdade, ela é a única que pode libertar a sua mente do engano em que você se prendeu, do engano em que você está vivendo. Busque a verdade. Outro dia eu fui visitar, a minha esposa me pediu companhia, eu fui. Eu vi lá eles dizerem: busca primeiro o reino de Deus. E busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é eu fazer as coisas ao próximo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é no céu. Não está se falando de reinado com coroa, não. Está se falando de poder. Não está se falando dessas coisas. Está se falando do domínio. O reino de Deus está dentro de vós.
ou não está. Se você não está fazendo bem ao teu próximo, o reino de Deus não está em sua vida. Me desculpe, não é com o intuito de te ofender. E por que eles ficam chateados quando eu falo essas coisas? É porque eles ainda também não compreenderam isso aqui. Mais uma vez, óculos da esposa. Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Yahushua Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, Yahu. E não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nos foi ortogado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo, aqui em Romanos, está usufruindo de uma liberdade da qual ele desconhecia. Se ele tivesse continuado no judaísmo, ele estaria debaixo dos mesmos dogmas do qual ele observava antes. Porém, agora não. Agora ele sabe que ele foi justificado, pois, mediante a fé. Uma coisa eu vou te perguntar. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele fazia algum voto? Ele tinha algum compromisso com Deus? Ele buscava Deus? Não. Porque o homem natural não faz isso. Lá no seu interior, talvez ele não se conformasse com os feitos de seu pai. E era isso exatamente que acontecia. Fisicamente, não. Mas no interior de Abraão, a essência de Abraão queria fazer o bem. A essência de Abraão não concordava. A essência de Abraão, ela ia de encontro àquilo que ele via no seu meio. E por que ele via de forma contrária? Porque o seu espírito era um espírito predestinado a viver nesse mundo e retornar um dia para o lugar de onde veio. Abraão é um daqueles de quem Deus menciona que conheceu de antemão, assim como eu, assim como você, assim como nós, que um dia nós estávamos na eternidade e hoje vivemos uma vida humana para termos experiência humana e que saiamos dessa vida humana com as melhores experiências possíveis que podemos ter. Experiências essas que nos fazem crescer. Não é você pegar o dinheiro e usufruir, fazer e acontecer, não. Isso é para quem não tem a essência do Criador em si. Mas se você tem a essência do Criador em sua vida, com certeza os seus sentimentos serão os mesmos que um dia houve em Cristo Jesus como ser humano, para que eu e você tivéssemos a compreensão
do que é ser um verdadeiro cristão. Quando eu era do meio religioso, eu lia por diversas vezes esse versículo e ainda assim fazia divisão. Hoje, liberto pela verdade, tenho compreensão de que o melhor que eu posso fazer nessa vida é fazer com que alguém se sinta amada, feliz, que se sinta importante. E muitas das vezes essas pessoas são consideradas pelos religiosos gentinha. Esse diminutivo de pessoa é uma ironia muito grande. E talvez por isso essas pessoas sofram determinadas ações física e até mesmo mental. Não sejamos presunçosos, não sejamos soberbos, arrogantes. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu não falo isso com ironia, eu não falo isso com raiva, eu não falo isso com o intuito de te ofender, mas é com o intuito de que você preste atenção nas suas atitudes e compare-as com as atitudes de Cristo. Você verá que você está fazendo acepção de pessoa, coisa que Deus não faz. Coisa que Deus não faz. E você vem dizer para mim que a religião é uma coisa boa. Quando você, que é religioso, assim como um dia eu fui, tinha minha roda de amigos, e gosto muito deles até hoje, gosto de todos eles. E tenho alguns ali que, assim, a saudade é grande. Quem dera se o tempo voltasse, não é porque fez alguma coisa, não, nem isso não. Quem dera se o tempo voltasse para brincarmos de novo. E um que eu carrego no coração até hoje, alguns, Alexandre Tata, Anderson Chudo, Leandro Lilico, André Cabeça, Marcelo Bagui, Bertrando Cobra, Alexandre Taru. Olha, todos tinham um apelido e ninguém tinha essa coisa, é bullying. Ninguém tinha isso. Éramos fortes, ou seja, somos a última geração. A geração de hoje é uma geração fraca. E eu posso dizer que a geração de cristão dos dias de hoje é a pior de todas. Não busca o entendimento por si só, não tem a compreensão, não tem opinião própria, se deixa levar por tudo que falam, se ofendem por tudo que ouvem, não estão preparados para ouvir certas coisas e dizem ser servos de Deus. Servos eles podem até ser, mas eu digo para você, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se você é servo, tem algo errado. Se você é servo, tem algo errado. Você tem que ser filho. O filho fica para sempre, o servo não. Isso é princípio bíblico. Então a minha liberdade incomoda, mas eu não peguei essa liberdade e transformei em libertinagem. Há mais ou menos em 2018, finalzinho, foi a minha última aparição, vamos dizer assim. Ali eu cumpri a sentença, eu cumpri a pena que me foi dada. Por um determinado tempo eu cumpri pena nesses presídios, nessas casas de detenções religiosas, mas eu era liberto no meu entendimento. Meu coração era livre, o meu entendimento era livre. Eu fazia parte, eu fazia em prol daquela causa, mas eu era livre no meu entendimento. Eu buscava, eu tinha minha opinião. Eu me vejo como
os discípulos de Jesus, de Yahushua, sendo levado ao cativeiro, sendo açoitado, sendo ali presos e na cadeia, eles cantavam. Assim foi minha vida no meio religioso. Eu estava ali comprometido e tinha que fazer de acordo com a doutrina do estabelecimento. Mas eu era livre aqui. Eu louvava, eu cantava, mesmo estando lá dentro. Então, para a gente fechar, eu quero ver com vocês aqui uma coisa e que muitas pessoas ouvem e desconsideram. Eu estou indo para frente? Não, estou indo para trás? Não, é para frente. Diz assim, ó, Paulo falando aos romanos, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua. E Yahushua é o Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Yahushua Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Antes da cruz, não seria possível Paulo dizer o que ele disse. Por isso tem o agora, pois. Agora, pois. Antes, não. Antes da cruz, não. Mas depois da cruz, Paulo pode dizer com autoridade, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida te livrou, não é te livrará. Já te livrou da lei do pecado e da morte. Você ainda se vê na condição de presa, na condição de alguém que precisa de libertação. A libertação que você precisava já te foi concedida. Claro que o seu líder ganancioso não vai te explicar nada dessas coisas. Não vai te falar. Por que ele não vai te falar? Porque se ele te falar, ele acaba com o seu ganha-pão. Não é o seu, é o dele. Aí a pessoa falou assim, a religião é uma coisa boa. Eu falei, boa. Hoje você está desempregada. E quando você trabalhava, você era uma fiel dizimista, achando que estava dando dinheiro para Deus, quando na verdade quem administra é os homens, homem por homem, eu mesmo administro. Só que hoje você está desempregada e está passando por uma condição difícil, não tem dinheiro para comprar medicamento. Por que você não chega na igreja da qual você tanto contribuiu e expõe para eles a realidade que você vive hoje e expõe que você também necessita desse medicamento por conta do tratamento que você está fazendo? Para ver se eles vão te dar o remédio que você precisa, que não é barato. Deve dar uns 200 e pouco de medicamento. E é por mês. Será que a igreja da qual ela diz que, da religião que ela diz que serve e que é boa, vai fazer isso por ela? Você acha que isso será uma realidade? Claro que ela não terá o auxílio nessa questão, porque ela não pode ser ajudada. Ela não pode ser ajudada pela igreja. E se a igreja um dia... A igreja não, tá? O recinto, a cúpula, fizer isso, é por um determinado tempo. Não talvez por todo o tratamento. Mas ela disse que a religião é uma coisa boa. E de boa eu não tenho visto nada.
Diz assim, 8:27, Romanos 8:27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Yahweh, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem feitos à imagem, para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Sabe, quando chega mais perto, vem mais para perto, quando há um desejo no seu coração de buscar a Deus, Yahweh, e você vê a religião como o único caminho que te leva a Deus, na verdade é Deus te chamando. Isso é fato. Ninguém busca a Deus por si só. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Não tem essa de eu levantar a mão e dizer aceito Jesus, porque isso é o que os pastores vendem. Eles vendem. Eles dizem que Jesus está acessível, quando é o contrário. Não existe isso. Jesus não é um produto que eu quero. Cada ser quer, e cada ser que quer de um jeito. Uns querem Jesus como um gênio da lâmpada. Faça seus pedidos e eu realizarei. Se você quer Jesus, primeiro, tenha os mesmos sentimentos que houve nele. Não negue ajuda a quem precisa. Não feche os olhos diante do necessitado. Não trate pessoas com superioridade. Nivele-se a elas, porque Deus fez isso por mim e por você. E se você continuar com esse sentimento iracundo, eu não vou ver que você é um cristão. Você é religioso, me desculpe, independente da denominação que você faça parte. Se você tem feito as coisas semelhantes às que Cristo fez, e não é você ser um bobo, não. Não é você se tornar um bobo, um que está ali à disposição de todos e que todos querem tirar proveito. Não. Foi aquilo que eu disse. Se você souber, você tirará o melhor de mim. Mas se você não souber, você conhecerá o terceiro lado que ninguém quer conhecer. Eu sou bom e mal. Eu sou bom na essência espiritual. Mas essa natureza aqui não habita bem. Essa natureza humana aqui não habita bem algum. Jesus em carne ali, até o próprio Jesus, o Yahushua, o Cristo, em carne. Estava lá, né, e vem o jovem rico, bom mestre. E ele fala, por que me chama bom? Bom é um, que é Deus. Ele não se viu bom por fato de estar vivendo na natureza humana. Pelo simples fato de estar fazendo parte dessa natureza humana. Nessa natureza humana não habita bem algum. Ele bom só é um que é Deus. E Deus, ele é o quê? Deus é espírito. O espírito é bom. O espírito está pronto. Mas a carne para nada presta. A carne é fraca. A carne vai ser entregue ao pó do lugar de onde ela veio. E o espírito vai voltar para Deus. O que é bom volta para o que é bom. O que é mal volta para o que é perecível. Todo mal é perecível. Essa é a verdade.
E a vida, vou pegar aqui a frase de Renato Russo, a vida é como um bumerangue. Quanto mais, da maneira que você vive, né? Quanto mais você faz, vai voltar para você e com muito mais força. A Bíblia, ela tem esse princípio também. Vamos lá, dar uma olhada e a gente vai encerrar. Gálatas 6. Gálatas 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. Ou seja, se você está nesse recinto religioso e ali tem alguém instruindo na palavra, esse alguém tem que te tornar participante de todas as coisas boas, tá? E isso não acontece. Aí ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, o bumerangue da vida. E quer seja boas as coisas que você faz, quer seja ruim, elas voltarão. Quer sejam boas ou ruins, elas voltarão e te acertarão em cheio. Os religiosos ali todo o tempo repreendiam Jesus. A todo tempo eles repreendiam Yahushua. E tudo quanto eles falavam caía sobre eles mesmos. Então, como tem estado sua vida? Eu vivo a liberdade concedida por Cristo lá no madeiro. Até nisso eles nos enganaram, dizendo que ele morreu assim. Na verdade, ele foi crucificado na estaca. Eles criaram esse nome crucifixão, beleza. Mas a estaca é isso aqui. Eu não sei se esse aqui é para dar o entendimento de que ele está com os braços abertos para acolher a todos. Você ainda não entendeu. Existem duas naturezas. Existe a natureza adâmica e existe a natureza celestial. A natureza adâmica, ela morre. Mas a natureza espiritual, ela é eterna. E quer seja a natureza adâmica, quer seja a natureza espiritual, elas estão aqui. Por isso é difícil você saber quem é os eleitos e quem não são os eleitos. Mas Jesus deu uma dica: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. E uma árvore ruim não pode dar bom fruto. Ela pode até se fingir de árvore, se disfarçar de árvore boa, mas o seu fruto denunciará. Aí tem um dito de adventista, de Ellen White: a sacudidura é para separar. Dito que tem princípios bíblicos, mas que trazem um engano. A porta da graça vai se fechar. Mais um engano. Ele arrombou as paredes, ele derrubou as paredes, e não tem nem parede nem porta. Hoje eu e você vivemos no estado eterno, ou seja, nós vivemos no reino de Deus. Deus tem domínio sobre tudo e todos, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra. Então eu queria trazer
a sua consciência de volta, o estado original, que o Pai possa trazer a você esse domínio, essa compreensão. E que você viva de uma forma intensa na qualidade de fazer o bem. Que você seja intensamente voltada para o bem. Há um tempo atrás eu questionava por que tantas pessoas me procuram só para tirar proveito. E como eu falei, eu fico triste com a ingratidão. Eu fico triste com pessoas que não sabem dizer um simples obrigado. Eu sou um cara altruísta. Eu sou um cara altruísta. Então, é difícil, muitas das vezes, se dar tanto e não receber nada em troca. Eu não falo de dinheiro, mas o que custaria para essas pessoas dizerem um simples obrigado? Isso faz a diferença. Isso mostra de que material você é feito. Se você é trigo ou se você é joio. Isso mostra a essência de quem você é. Se você é ovelha ou se você é bode. Isso mostra a qualidade das suas ações. Se você é filho ou se você é servo. Quando você é servo, você faz por obrigação. Quando você é filho, você faz por compreensão. E ele dirá aos da direita: vinde bendito de meu Pai. Mas isso foi para eles lá. Todos nós fomos chamados segundo o propósito daquele que o chama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do próprio Deus. Se você hoje vive uma vida enlutada, seja grata. A vida é suficiente. Seja grata pelo tempo de saúde que você teve. Seja grata pelo momento em que você está vivendo. Seja grata. Não seja ingrata. Não questione, não murmure. Simplesmente viva. A vida é suficiente. Por mais que o seu problema seja um grande problema para você, tem pessoas vivendo problemas maiores. Mas cada um sabe o peso da sua cruz. E hoje eu me vejo solitário perante algumas questões, vamos dizer assim. Tem pessoas que tentam calar a minha voz. Tem pessoas que se ofendem com o que eu falo. Tem pessoas que me classificam como alguém que não merece. Como alguém que não merece ser ouvido. Pelo exército americano que chegou ao Brasil como alguém que não merece atenção. Tem pessoas desse tipo. Então, não se deixe influenciar pela massa. Tenha opinião própria. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela fala lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformei. Primeiro Paulo fala assim, vamos lá, Romanos 12, 2, e eu fecho aqui. Eu sei que ficou um vídeo grande, mas é para quem tem a mente de Cristo. E só vai ouvir isso quem chegar até aqui. Romanos 12, 2. Mais uma vez eu vou pedir ajuda aqui do universitário óculos. Ela não gosta que eu feche as pernas do óculos porque ela diz que dá problema. E ela tem razão nisso. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Arro, que apresenteis os vossos corpos
o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você chegou até aqui, eu desejo que você alcance a liberdade da qual Cristo conquistou para você. Mas essa liberdade não te torna uma pessoa melhor do que as outras. Na verdade, essa liberdade te delega a autoridade para falar com propriedade da palavra de Deus, com comprometimento, com seriedade e, acima de todas as coisas, expondo as verdades, os princípios de forma verdadeira, sem puxar nem empurrar para a direita ou para a esquerda, mas na mesma condição em que Cristo se manifestou, na mesma condição em que Paulo expôs, sem tirar proveito das pessoas, porque hoje o que se vê é uma comercialização da palavra do Criador. Então essa é a mensagem. Sei que pode parecer duro para você, mas essa é a mensagem que eu quero deixar. E espero que ela possa fazer com que você reflita a respeito das suas ações comparada com as de Cristo. E antes de me taxar de coisas da qual são desagradáveis, da qual você não gostaria ser taxada, assista primeiro os vídeos. Graça e paz. E até a próxima.